Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder questões a respeito da mediunidade. E a pergunta de hoje é a seguinte: os espíritos, eles podem nos fazer mal? Algumas práticas religiosas têm como interesse beneficiar alguém e, para isso, acabam prejudicando outras pessoas. Mas como que isso pode acontecer? Por que Deus permite que isso ocorra? E na questão 557 do Livro dos Espíritos, diz assim: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançados? Ou seja, a bênção pode chegar até aquela pessoa que a gente destina e a maldição que a gente também destina para alguém chega até aquela pessoa? E aí nós temos a seguinte resposta: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, em alguns casos, só se verifica por vontade de Deus como prova para aquele que foi alvo. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar do caminho da justiça, pois nunca fere o maldito senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. E aí Miramês, ele nos explica um pouco mais, dizendo assim, se desejamos o bem a certa criatura e ela não merece esse bem, as forças por nós endereçadas se desviam do seu caminho e serão direcionadas para onde encontrem sintonia. Assim também ocorre com o mal. Se for desejado a certa pessoa e ela não merece esse mal, se não tem de passar por essa prova, esse mal é desviado para os lugares que lhe cabe atingir. E aqui ele termina: tanto as vibrações do mal quanto do bem voltam sempre para onde foram geradas, beneficiando sua fonte ou a prejudicando. E aí eu tenho uma história, um acontecido com Chico Xavier, que uma mulher chegou até Chico e perguntou para ele a respeito de feitiço, né? Se a pessoa fizer um feitiço para ela, o que acontece? E aí Chico explicou da seguinte maneira para ela: se eu jogo uma pedra em um muro e esse muro tem um buraco grande no meio dele, o que acontece? Aí a mulher respondeu assim: pode ser, né? Se você acertar, pode ser que a pedra ela vai entrar, ela vai atravessar esse muro. E aí o Chico disse assim: e se não tiver buraco? Aí a mulher falou: aí a pedra vai bater e vai voltar. Então o Chico concluiu. Ele falou assim: exatamente. Não dê abertura ao mal. Não pratique o mal. Não o desenvolva dentro de você. E você estará protegido dele. A cada vez que você fizer da sua língua uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você cria e aumenta o buraco no seu muro. Quem joga pedras, cedo ou tarde, levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios do muro que você construiu. Assuma a dor de causar dor.
ou desfrute a paz de promover a paz. A escolha é sua e as consequências também. Nem tudo é feitiço. Na maioria das vezes, é a lei do retorno. Portanto, Chico, ele nos ensina aqui de uma maneira tão simples, mas tão profunda, de que nós só conseguimos ser atingidos por aquilo que nós plantamos, por aquilo que nós causamos nas outras pessoas. E para a gente poder ter uma ideia sobre o que nós devemos fazer para poder evitar esse tipo de influência e de ser alvo dessas, aqui no caso, né, como mencionou o Livro dos Espíritos, dessas maldições, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, Jesus diz assim, ó: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pôr em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Nós podemos entender isso aqui, interpretar da seguinte maneira, que a nossa fé, ela é o terreno. E a religião é a casa que está nesse terreno. A nossa fé, se ela for vacilante, ela é como um terreno de areia movediça que não consegue sustentar nas adversidades. Ela vai afundando e vai abalando. Então, muitas vezes, o problema ele não está na casa. O problema não está na religião. O problema está no terreno. O problema está na nossa fé. Porque se a nossa fé ela é construída em bases sólidas, a gente é testado, a gente é provado na nossa fé e a gente passa firme, nós conseguiremos passar por essas adversidades. E o que nos leva a fazer com que caia, né, que esse terreno seja impróprio para essa construção, é a nossa imprudência, é a nossa invigilância, é a nossa falta de zelo com a nossa fé, falta de estudar, de vivenciar, de se inteirar das palavras de Jesus, para que essa fé ela seja aquilo que nos sustenta nas adversidades. E Jesus nos deu a dica a respeito disso, de como devemos agir, de que nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, no sentido de nós não se sabemos que temos uma dificuldade e nós identificamos essa falha, esse defeito, essa dificuldade em nós, nós temos que vigiar para que no instante que a prova venha em cima dessa adversidade que temos, nós, com a nossa simplicidade, nós conseguimos identificar e pensar, é uma prova. Essa dificuldade é uma prova que eu preciso passar. E se eu confio em Deus, eu vou ser simples e eu vou ser prudente de confiar no amparo dele para que eu possa passar por essa dificuldade. Bom, espero ter esclarecido a todos com mais essa questão. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até domingo que vem.
Que assim seja.